Olá, irmãos! Estamos chegando quase ao final aqui dessa nossa análise sobre a quarta questão do Manual dos Professores do livro Um Curso em Milagres, onde a gente chegou aqui na sétima característica dos professores de Deus: generosidade. O termo generosidade tem um significado especial para o professor de Deus. Não é o significado usual da palavra de fato. É um significado que, aliás, nada no decorrer desse livro, no estudo desse livro, tem um significado usual, né? A gente vem se significando tanta coisa. É um significado que tem que ser aprendido e aprendido muito cuidadosamente. Como todos os outros atributos dos professores de Deus, esse se baseia em última instância na confiança, pois sem confiança ninguém pode ser generoso no sentido verdadeiro. Acho que se a gente não verdadeiramente não confiar em tudo aquilo que a gente percorreu nessas características, não tem como a gente ser generoso, não tem como a gente agir com a bondade, né? Porque assim, o pé atrás, ele significa que ainda falta confiança, né? Você ainda não está 100% confiante e vivenciando tudo isso. Para o mundo, a generosidade significa dar para os outros, no sentido de abrir mão, né? Tipo, eu deixo de ter e dou ao outro. Para os professores de Deus, significa dar para poder ter. Nossa, isso é fantástico, eu já falei muito sobre isso, né? Até a troca do aprendizado aqui, isso é muito verdade, isso é muito verdade, não tem como discutir essa questão aqui. Isso tem sido enfatizado em todo o texto e no livro de exercícios, mas talvez seja mais alheio ao pensamento do mundo do que muitas de outras ideias no nosso currículo. Tem vários exercícios, né, que dar e receber é uma coisa só, né? O livro nos capítulos fala muito sobre isso também. E esse realmente ele é uma crença que a gente tem, que a crença que a gente tem do dar é totalmente oposta ao que ela é de verdade, né? Porque até fisicamente, se você for pensar, eu tô dando um pedaço disso, né? Então eu tô ficando sem isso. A gente não tem consciência do tudo que está ao redor do ato de dar. Então eu tô dando, eu tô recebendo. Eu posso não receber mais daquilo, mas eu tô recebendo de mais de muito, de algo muito maior, algo muito melhor que a gente nem imagina. Sua maior estranheza está simplesmente na obviedade da reversão que faz que faz no modo de pensar no mundo. No sentido mais claro possível e no mais simples dos níveis, a palavra significa exatamente o oposto para os professores de Deus e para o mundo. A gente já sentiu e a gente já testou que é dando que se recebe, né? Que dar e receber são uma coisa só. O professor de Deus é generoso por interesse para com ele mesmo. A gente alcançou um estado assim de paz interna, de amor por nós mesmos, que a gente é generoso como uma forma de agradecer a quem somos, né? De agradecer a tudo que a gente vem relembrando sobre nós mesmos. Então, a generosidade, ela nasce disso, ela nasce nisso, né? Então, quando eu tô feliz, quando eu sei quem eu sou, quando eu me amo de verdade, porque eu me reconheci, porque eu me livrei da culpa, porque eu sei que eu tô protegida, que eu sei que esse erro aqui, que sou eu, porque eu sou esse ego aqui, eu tô me transformando, né? Eu tô me transformando. E eu sei que eu vou me transformar. E aí não tem como não nascer na gente uma generosidade, um amor, uma vontade de compartilhar tudo isso. Isso não se refere, no entanto, ao ser de que fala o mundo. O professor de Deus não quer nada que não possa dar aos outros, porque compreende, por definição, que isso não teria valor algum para ele. Tudo que é negativo, eu não quero dar para o outro, então eu não quero para mim isso. Formas erradas de pensar, não, chega, não quero mais isso não. Para que iria querer tal coisa? Por que eu vou ficar julgando ainda um outro, ou ainda vivenciando um estado mental conflituoso? Eu vou projetar isso no outro por quê? Para quê? Se é isso que eu vou receber em troca. Só teria a perder com isso. Não poderia ganhar, portanto, ele não busca aquilo que só ele poderia ter, porque essa é a garantia da perda.
preciso defender nada, não preciso achar que algo é meu, nada, nada. Não precisa disso. Ele não quer sofrer. Por que razão infligiria dor a si mesmo? Mas ele quer ter para si todas as coisas que são de Deus e, portanto, são para o seu Filho. O que Deus é, nós somos. Né? É isso que eu quero. Eu quero sentir tudo isso aqui dentro. Né? Eu quero vibrar só isso. Estas são as coisas que lhe pertencem. Estas ele pode dar com generosidade verdadeira, protegendo-as sempre para si mesmo. Então, o ato de ser generoso é dar ao outro aquilo que ele também tem. Né? E aí essa energia vai se multiplicar. Por isso que ela se multiplica, porque ele também tem. O outro também tem amor, ele também é amor, ele também é harmonia, ele também é paz, ele também é criado com tudo que Deus me criou, Deus criou a todos nós. Né? Então, essa troca, é óbvio que ela se multiplica, porque são duas frequências, são duas, pode estar em frequências assim, aqui manifestadas diferentes, mas em essência somos a mesma frequência, somos a mesma coisa. Né? Então, dois do mesmo, né? Só se multiplica. Então, com isso em mente, a gente tem sempre que pensar, né? O que eu estou querendo multiplicar? O que eu estou querendo como retorno também? Eu quero o que eu acho que eu criei de mim mesma, essa besteirada toda? Ou eu quero o que eu sei, o que eu confio, o que eu sinto que eu sou de verdade, porque eu confio? Né? Então, a gentileza, a generosidade, ela é automática quando a gente percorre esse caminho. A gente passa a vibrar isso, porque a gente sabe que é isso que o universo vai retornar para nós através dos nossos irmãos. Muito obrigada, pessoal.